é sobre isso, né? A gente tem tanta expectativa às vezes sobre um dia, mas a gente precisa entender que na vida tem três partes: a parte de Deus, a parte do outro e a parte minha. A parte sua sempre ela vai determinar. A parte sua é aquela parte que não tem volta. A parte sua é aquela que você precisa agir. Então, tem coisa que é preciso fazer para poder você entender o processo. Uma borboleta, quando ela bate asa, quando ela voa, ela, ela, ela viveu o processo. E quando ela saiu de lagarta, ela foi para dentro de um casulo, ela viveu um processo. Quando ela saiu de ovo e foi para uma lagarta, ela viveu um processo. E muitas vezes processos processos que a gente não tem noção a quantidade de dor e de superação que ela teve que ter ali. O que eu quero falar com isso? É que a maioria das pessoas querem apertar um botão na vida e ter o processo definido e pronto. Eu quero te explicar no dia de hoje que o processo ele precisa ser vivido e entendido. Porque quando você vive o processo, você está aprendendo no processo. É a mesma coisa aquele colaborador que às vezes entra na tua empresa hoje e já quer estar ganhando tudo aquilo que ele pode ganhar daqui um pouco. Por quê? Porque não está disposto a viver o processo. Então, eu lembro uma vez quando eu trabalhava num lugar e eu ganhava tipo um salário mínimo. Há muito tempo atrás, eu tinha o quê? Uns 17 anos, 17, 18 anos. Só que com aquele dinheiro eu já sustentava a minha casa, era um dinheiro muito especial pra mim, era muito importante aquele dinheiro. Naquela época, um salário mínimo dava pra fazer muita coisa, né? E trabalhava muito, trabalhava para 3 médicos, eu era secretária de 3 médicos. E aí surgiu uma proposta para eu poder trabalhar em outro lugar. E esse outro lugar era uma empresa de venda de trator agrícola. Eu nunca tinha trabalhado nesse ramo. Eu não conhecia esse ramo, eu não conhecia esse meio, não era algo confortável para mim. Eu tive essa proposta de mudar para lá para ganhar metade do que eu ganhava, para ganhar meio salário para trabalhar o dia inteiro. E aí, gente, foi uma decisão muito difícil na minha vida. Por quê? Primeira coisa, eu ganhava o dobro. Eu trabalhava para 3 médicos fazendo agenda. Eu tinha ali as minhas responsabilidades. E quando eu mudo para ganhar menos, eu tinha a responsabilidade da minha casa, eu tinha que cuidar da casa, do meu irmão, né, minha mãe, enfim. Quando eu decidi ir para um outro trabalho, foi algo muito louco, porque todo mundo ao meu redor me chamou de louca. Como assim você vai deixar, em especial as pessoas próximas, né, que sabiam da história, como que você vai deixar de ganhar o que você ganha para ganhar metade? E eu entendi só uma coisa. Naquele momento eu entendi que para crescer profissionalmente, para saber de algumas coisas, você paga um preço. E esse preço de você pagar para aprender, às vezes você pode estar sendo remunerado para aprender. E naquele dia eu fui trabalhar, eu tomei a decisão, né, de ir para o outro trabalho para ganhar metade do que eu ganhava. Mas lá no outro trabalho eu ia ter uma outra profissão, eu ia aprender outras coisas, eu ia ser administrativo e financeiro. Eu vou falar, gente, não foi fácil. Teve muitos dias que eu cheguei em casa com tanto medo de não dar conta, de não conseguir aprender, de não ter condição de seguir, de não ter condição de pagar as coisas, os compromissos que eu tinha. E foi ali que eu entendi que se eu contribuísse de alguma forma a mais, se eu desenvolvesse algo melhor, quanto mais eu aprendesse rápido, mais rápido ia mudar minha realização profissional. E o processo de evolução leva a gente para um próximo nível. Então tem muita coisa que eu uso hoje no meu administrativo, nas coisas da minha empresa, que eu aprendi lá nessa mudança, entende? Então o processo ele faz parte. Você precisa aprender que para tudo na vida existe um processo. E para viver o seu propósito, você precisa viver o seu processo. Porque a construção do teu propósito, muitas vezes, ele está totalmente alinhado com o processo que você está vivendo. Para que dali saia a tua experiência, para que dali saia a tua entrega, o teu foco, tudo aquilo que precisa, tá? Então, estou muito feliz de estar aqui nessa manhã. Não sei nem porque a gente começou a falar sobre isso. Vai que era para alguém aí. Mas processo é algo que você precisa entender, que precisa ser vivido. A gente não tem noção
Tomei uns remédios ontem pra garganta, tô aqui com essa pressão de boca. Vocês não têm noção da profundidade do que viver o seu propósito, o quanto é bom. E mais do que isso, quanto você aprender com o processo é bom. Então que nessa manhã você possa olhar para tudo aquilo que você está enfrentando, para tudo aquilo que você está vivendo e agradecer, ser grato. Não tô falando para você estacionar. A Gigi do Camarão tá aí. Saudade de você, Gigi. Saudade de você, guerreira, linda, vitoriosa. A Gigi, ela vende camarão na praia, gente. Não sei se ainda vende. A última vez que a gente falou, ela vendia camarão na praia, né, Gigi? Todos os dias é uma batalha ali. Todo dia ela tem que sair e fazer a função dela. Mas é um aprendizado para que ela possa escalar altos voos. E é sobre tudo isso. Então, quando eu sou grata por aquilo que eu tenho, quando eu vivo feliz, quando eu faço de forma feliz aquilo que eu tenho capacidade de desenvolver sabedoria para ter coisas maiores. Agora, quando eu não sou feliz com aquilo que eu tenho, quando eu tô o tempo todo reclamando do processo, o processo ele vai ficando mais pesado e a vivência do seu propósito vai ficando mais distante porque você não está aprendendo daquele caminho que você está passando. E você precisa aprender, sem aprendizagem você não vai para o próximo nível. Então, entenda uma coisa, que a vida ela é feita de etapas, de processo. Então, se eu tô passando hoje por alguma situação na minha vida, é para eu aprender algo sobre isso. Então, aprende logo que dói menos. Aprende logo que passa mais rápido. Não reclama. Cada vez que você reclama, você tá dobrando o peso. Você não tá aceitando aquilo de bom que você já tá tendo, a oportunidade que você tá tendo e o quanto você pode multiplicar a tua vida e a tua história. Então o processo ele pode ser doloroso, o processo ele pode ser leve, o processo ele pode ser de aprendizado. Então é sobre tudo isso, tá? Então hoje a gente não vai forçar tanto aqui a minha voz, tô falando baixinho, mas eu não queria deixar de fazer a live com vocês, eu não gosto de interromper as lives, eu não gosto de ficar faltando aqui com vocês, mas realmente a minha voz ela não tá 100%. E não está, mas vai ficar, tá? Já está declarado. E já estou aqui medicada, declarado, já estamos aí em oração, já está dando tudo certo. Mas eu quero que vocês não parem o processo, tá? Às vezes precisa todos os dias fazer aquilo que precisa ser feito. E esse todos os dias fazer aquilo que precisa ser feito é às vezes todos os dias se conectar com Deus, né? Todos os dias estar se conectando com o teu coração. Né? Quando a gente fala se conectar com Deus, é se conectar com a fonte que jorra dentro de você. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. E daí de dentro, quando você se conecta com o teu coração, que é onde o Espírito Santo de Deus habita, você consegue ter esse sentimento e essa emoção. Hoje era 3 horas da manhã, tenho acordado muito essa semana, às 3 horas da manhã para orar. E essa madrugada Deus falou muito com o meu coração. Então não espere que Deus vai falar com você, vai direcionar você de forma com querubins cantando e voando e você muitas vezes enxergando com purpurinas sendo jogada do céu. Deus fala com você através do seu coração. Se você não entender e não parar para escutar o seu coração, viver com o seu coração cheio, viver sempre reclamando, você não vai ter tempo para escutar aquilo que Deus quer para você. Então aprenda sobre isso. Aprenda a escutar o seu coração, aprenda a viver o seu propósito, aprenda a se posicionar diferente, aprenda a organizar o seu contexto, o seu ambiente, aprenda pouco a pouco a desenvolver habilidades que você não nasceu com elas. Isso é expandir a mente. Isso é expandir a sua mentalidade, tá? Isso é poder você fazer com que as coisas se transformem ao teu redor. Então, renovação da mentalidade é quando todos os dias você estimula essa mentalidade, né? É como está em Romanos 12:2 fala que você precisa renovar sua mentalidade todos os dias. Renovar sua mentalidade todos os dias. E isso vai fazer com que você vá para um próximo nível. Essa renovação de mentalidade precisa saber que eu tenho que ser grata, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser corajosa, eu tenho que ser corajoso, eu tenho que ser imparável, mas mesmo assim eu não vou deixar de ser grato,
não vou deixar de olhar para o processo, não vou deixar de olhar a evolução que você está tendo, não vou deixar de entender o quanto somos fortes e corajosos, viu? A Renata tá falando aí, ó. A gente precisa entender o nosso corpo. Eu entendo bem, Renata. Entendo bem, por isso que eu cuido muito dele e de tudo. Isso aqui é só uma etapa, faz parte. Então eu vou deixar de tarefa nessa manhã para vocês lerem Isaías 45, tá? Nós estamos aí a caminho de ler a Bíblia toda. Nós começamos em Gênesis e eu vou deixar de tarefa para vocês nessa manhã ler Isaías 45, para que vocês possam meditar sobre essa palavra linda, que é um capítulo grandinho aqui de Isaías. Então agora não termina a live e sai daqui correndo para fazer suas coisas. Pega a sua Bíblia, coloca uma música para tocar e vá meditar sobre Isaías 45. Combinado? Então um beijo grande no seu coração. Amanhã a gente está de volta. Beijo.